Bem, estamos aqui hoje com Jean Carlos Panosso. Esse cara que me apresentou um pouquinho também sobre a teosofia, me convidou para ser participante, depois sócio da ACA, e nós vamos falar sobre tudo isso. Reikiano, filósofo, gosta de uma numerologia, professor e que ensina tantos, e essa motivação é o que nos move para o caminho do conhecimento, porque só através das bases, e essas bases, com muita honra que eu recebo aqui, Jean Carlos Panosso, para que nós possamos fazer um episódio gostoso. Você era uma das primeiras pessoas que gostaria de trazer aqui, e foi indo, e agora deu certo de eu estar contigo aqui no fundo da mina. Conversamos um pouquinho sobre o que ela é, e traz tanta representatividade aqui para a nossa região, e quem sabe um dia essas energias das pedras ametistas também possam ser melhores exploradas. Que bom ter você aqui, Jean. Seja bem-vindo ao Caminhos do Conhecimento. E para nós começarmos, como começou tudo isso em sua vida? Te agradeço primeiro, né? Luciano, a gente acho que se conhece aí uns 15, 20 anos, até mais, talvez, né? Desde a época lá da URI, se eu não me engano. Também sou um cidadão nascido em Seberi, né? Então a gente tem muita coisa em comum, a gente já trabalhou tantas vezes juntos. E depois de algum tempo, né, que a gente não conversava, consegui vir para cá, conhecer esse teu espaço magnífico aqui. A acústica e a energia aqui muito boa. Isso acho que vai facilitar o nosso bate-papo hoje, né? Estou me sentindo muito à vontade aqui. Significa que o ambiente é bem trabalhado, espiritualmente, energeticamente. E eu tenho uma caminhada, né? Normal, vamos dizer assim, nada de extravagante. Mas talvez o meu questionamento desde que eu nasci, ele foi muito intenso, né? E às vezes a gente acha que, poxa, todo mundo se pergunta por que dessa vida? O que está fazendo aqui nas perguntas que os filósofos gostam de lançar aí nas mídias? Mas isso não é comum. Depois eu fui crescendo, descobrindo que esse questionamento constante não é algo, não é uma prática, pelo menos das pessoas que a gente tem contato. E eu tenho contato com muitas pessoas, muitos alunos, né? Sou professor. Então, tudo começou com questões e não com certezas ou respostas que a gente pudesse ter encontrado. E nesse questionamento, acabei, inclusive, me mudando até de cidade. Quando tinha 14, 15 anos, eu precisei sair para novos horizontes, foi estudo, foi trabalho. E nessas andanças eu fui conhecendo muitas pessoas esquisitas, né? Mal sabia eu que depois estaria no grupo dos esquisitos aí. Mas pessoas que tinham esse contato com os diversos mundos que a gente não dá muita atenção hoje, a gente está muito focado aí no planeta e às vezes no seu próprio umbigo, mas através de experiências, uma delas bastante curiosa, até antes de eu sair da nossa região, fui morar em Santa Maria, Porto Alegre, acabei viajando aí para praticamente uns 20 países, em busca de registros históricos daquilo que a gente sonhava, imaginava existir dos antepassados, principalmente ruínas de civilizações antigas. Mas o primeiro fato que me chamou muito a atenção, e até hoje não se tem uma explicação, eu devia ter uns 5, 6 anos, e no horizonte da minha cidade, lá Frederico, um bólito com uma cauda de fogo, né? Ele atravessa 180 graus do horizonte. Se bobeasse, podia dar a volta, né? E aquilo não se consumia, porque se é talvez um meteoro, alguma coisa, a gente imagina que em algum momento ele vai sumir, desaparecer. Mas aquele bólito com uma cauda de fogo bastante grande, vamos dizer assim, metade do tamanho da Lua, atravessando o horizonte, eu com os meus amigos pequenos, a gente parou no final da tarde para observar aquilo. E até hoje a gente não descobriu, a astronomia, os cientistas nunca trouxeram um relato parecido, mas simplesmente ficou algo também na minha cabeça martelando, o que tem no céu? E aí eu comecei a me tornar assim, observador do céu. Veio a época do cometa Halley. Quando a gente é criança e tem uma oportunidade dessas, a gente acaba
vislumbrando um pouco mais a nossa Terra, né? Então, uma pena que as gerações atuais, às vezes, estão tão conectadas só com o mundo interno aqui do planeta. Mas quando a gente começa a olhar para o céu e não tinha essa tecnologia de web, internet que tem hoje, noites e noites nós tínhamos um clube de astronomia, a gente olhava para as estrelas, imaginava o que existia lá para cima. E esse ímpeto de querer descobrir as coisas é que depois me levou para a literatura. Então, eu não encontrava pessoas que comentavam sobre os mundos extrafísicos, espirituais. Aí fui para a literatura e a minha história, até os 52, que a gente está marcando agora, ciclos em torno do Sol, né, é de muito estudo literário. Mas, obviamente, eu encontrei pessoas médiums, né, videntes, pessoas sensitivas. Na minha faculdade, estou me lembrando algumas coisas agora, minha faculdade, eu estava desistindo da engenharia, estava muito difícil e não via estímulo dos professores, né, para a gente seguir a carreira. Mas no meio do curso, uma colega foi fazer uma disciplina lá e ficamos muito amigos e ela sentou do meu lado um dia assim, que nós estamos aqui. E começou a me falar as coisas da minha vida, eu digo, mas como é que sabe isso, né? Daí, acessos, né, os registros. E depois ela me disse, essa tua dúvida de continuar ou não, você não pode desistir do curso, vá até o final. Isso vai impactar que você vai ser um cara derrotado, se você não for até o final dos seus ciclos, né? E a partir dali, essas informações a gente vai assimilando, vai tomando atitudes para que a gente vá pelo caminho mais adequado. E a partir dali, comecei a me envolver, então visitei algumas casas espíritas, estudei muito a questão das civilizações antigas, mitologias, principalmente a grega, me identifiquei muito com a mitologia grega. E tem muitas histórias para contar, mas para não alongar, né, eu diria assim, as experiências que a gente tem até hoje, dá para dizer que nós, inicialmente, a gente acha que está sozinho, mas a gente está vivendo em várias dimensões, a gente não percebe isso. E esse start aconteceu com questões mundanas, com pessoas que me traziam informações, com energias que a gente acaba sentindo, né? Teve na questão quando eu fui para Machu Picchu, né? E também em alguns sítios ali do Peru, as energias aqui da América são bem mais intensas, né, do que outros ciclos que a gente vá. Talvez os outros sítios arqueológicos do mundo já estão meio poluídos, né, de energia densa. Mas aqui nos altos das montanhas a gente consegue acessar o eu interno e os mundos internos, né, que fizeram com que eu até hoje não abandone esse lado místico da vida, preserve, muitas vezes em segredo, em sigilo, porque o mundo ainda não está, talvez, pronto para passar por essas experiências, né, Maria? Mas a gente encontra amigos que nem o Luciano e outros aí que fica fácil de falar isso para todo mundo. Tu sabe que uma das coisas que me fez a entrar nessas minas era exatamente para isso, Jean. Porque quanto mais profundo eu vim aqui nessas minas de ametista, mais profundo eu fui para mim mesmo. Então hoje eu costumo dizer que a profundeza dessa mina me deu a claridade da minha própria profundidade. Porque aqui eu consegui extrair de mim mesmo algumas coisas que não tinha. Né? Claro que esse mundo que nos envolve, e quando a gente observa esse universo místico, filosófico, de pessoas que querem um mundo melhor, muitas outras pessoas desse mundo melhor aparecem para nós conversarmos, para nós nos identificarmos. Eu também viajei muito e daí voltando para casa, encontrei a ACA. Né? A ACA é a Associação Cultural Atena, no qual existe e faz um brilhante trabalho na região do Frederico Westphalen. O Conexão Delta surgiu lá dentro da ACA por questões mais místicas mesmo, né? E hoje também atua muito forte em várias regiões. 2026 nós estamos indo para a região de Santa Maria, né? Porque lá existe uma história brilhante para ser contada e esperamos também auxiliar em alguma coisa dentro destas histórias.
Mas dentro das formações eu sei engenheiro eletricista, Mecânico, engenheiro mecânico. E no final acabei indo para um mestrado de energias térmicas e também um pouco de fluxos, né, de energia. Então saí um pouco dessa questão mais densa da matéria. E depois fui trabalhar numa hidrelétrica e aí a gente lida com a energia elétrica, que também tem muito a ver com a energia que circula dentro de nós, né? É a mesma natureza, só que em corpos diferentes. Então a parte, às vezes as pessoas me identificam como engenheiro eletricista, porque eu também tenho uma boa bagagem prática, não de ter me formado, mas também estudei muito a parte da eletricidade. E a gente vai ligando também com a bioquímica que a gente tem no corpo, então facilita. O curso de engenharia é muito bom para isso. Eu estava me lembrando agora, Luciano, vamos puxando alguns assuntos aí. Vamos, temos que puxar esses assuntos. Porque aquela tua pergunta ainda está ecoando, né? Aqui a gente está numa mina que, se você fizer um som, ele fica meia hora aqui, né? E nós já estávamos em conversa antes profundas aqui, né? E eu tive uma época que eu estava, o questionamento em cima da religião católica, na qual fui criado, e agradeço imensamente, né, os professores, catequistas que tive aí. Estudei na escola de freiras, né? Chegou um momento que eu entrei em questionamento e aí as respostas, como eu não achava com as pessoas, perguntas que a gente faz hoje, né? Então eu fui atrás da questão crística. Então fui me debruçar em cima dos evangelhos, né? Peguei o Novo Testamento e realmente me preparei para ler ele, estudar ele. E isso eu já estava morando em Santa Maria, onde a Conexão Delta está chegando lá. E estudante ainda, ensino médio. No final das leituras do Novo Testamento, eu senti um ímpeto muito forte de fazer meditação. E também fazer jejum. Então eu juntei essas duas coisas, mesmo que durante o dia eu tinha cursos, estava fazendo ensino médio, estudava. Naquela época a gente lavava a própria roupa, no tanque, limpava a casa, né? Então não tinha nem equipamento. No decorrer de uma semana, eu digo assim, foram praticamente 5 dias de jejum e aquela meditação que não precisava ficar sentado, é um estado meditativo. Né? É que aconteceu a minha primeira viagem astral consciente. E eu numa conexão com a imagem crística, né? Então a gente acaba tendo experiências que até hoje eu posso duvidar o resto da vida, né? Mas a imagem que eu consegui acessar nessa viagem e o contato, né, foi com uma imagem crística, vamos dizer assim. Aquilo ali foi uma transformação que realmente me impulsionou a seguir dentro desse caminho de investigação, mas com o coração também, porque a gente vai muito intelectual nas coisas, daqui a pouco você não percebe metade do que está acontecendo. E quando você envolve o coração, que é a mensagem de Jesus, né, é o amor em primeiro lugar, amor a si e aos demais, isso me proporcionou levar adiante as experiências de autoconhecimento e alguns anos mais tarde, que eu estava já em Porto Alegre, trabalhando arduamente, digamos assim, era vendedor, viajante no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ficava às vezes 30 dias fora de casa, justamente num posto, né, tinha aqueles estantes de livros e lá estava um livro assim, A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Aí eu, tá bom, vou levar, comprei. E comecei a ler aquele livro de uma escritora austríaca, Roselis von Sass, mas ela estava residindo no Brasil. Ela veio para cá justamente, foi morar em Minas Gerais, em função do que lá na Europa as energias já não estavam tão fluentes assim, né, para a espiritualidade. E a América, parece que essa história da Terra Nova, né, ela tem representado isso e ainda tem muita coisa a se revelar. E quando eu terminei o livro da pirâmide, eu fiquei tão quebrado, digamos assim, sem saber o que fazer, se tudo aquilo era uma armação, era uma mentira completa, ou se a história da construção da pirâmide, das experiências, quem construiu, como é que foi a forma de fazer as pedras e posicionar elas, se aquilo tudo era verdade. Aí, imediatamente, assim, eu esperei terminar a leitura, entrei em contato com a editora para tentar conseguir falar com essa escritora. E eu digo, eu vou para Minas Gerais e vou olhar no olho dela e ela me Quero conta saber isso. a verdade. Se ela não desviar o olhar, é verdade, né?
porque ela fazia muita viagem no passado também. E o dono da editora disse, olha, me desculpa, mas faz um ano e pouco que ela já faleceu. Aí eu entrei mais em choque, eu falei, não, eu acredito nisso, ninguém fala disso hoje, é uma forma totalmente reveladora do passado, ninguém tem como informar isso. Daí que veio o meu propósito, eu guardei dinheiro durante um ano, estava trabalhando, estava solteiro, né? Então consegui guardar bastante recursos para ir até o Egito e fui verificar. O modo que a Grande Pirâmide, principalmente, foi construída, os detalhes que ela contou, os modelos internos das câmaras, tá? Provavelmente ela visitou a pirâmide, mas assim, a descrição que ela fazia era de uma técnica de engenharia muito avançada. Ela não era engenheira, ela simplesmente talvez era uma percrustadora, como a gente diz, do passado. E tudo se encaixou perfeitamente. Aí eu cheguei, inclusive, para um egiptólogo que estava há 25 anos lá como guia, questionei ele sobre as questões da pirâmide. Ele me contou uma história muito fraca, assim, né? Aquela história que sou obrigado a contar lá para não causar muito... A história do turismo. Para agradar o turismo e que a população humana pode fazer tudo que foi feito ali. Mas enfim, eu voltei convencido, só que eu não tenho, nem pretendo convencer ninguém, né? Mas nós temos registros materiais no planeta, excesso de registros materiais, que provam que nós não estávamos sozinhos no passado, nós não éramos só humanos aqui atrás, existiam inclusive seres maiores, seres que conseguiam transfigurar, moldar o material, às vezes monta uma argila e transforma numa pedra, com algumas técnicas. O uso dos sons nas câmaras, então ela descrevia muito, os propósitos das pirâmides. Tudo isso ainda está muito escondido, a grande mídia nem quer revelar isso aí. E essas coisas só são entregues assim àqueles que são os buscadores. Então, se hoje a gente não tem nas mídias grande divulgação disso, é porque são poucos os que têm atenção, né, que querem saber das informações. Mas isso muda totalmente a nossa vida. Tá? A forma como eu vou tratar um amigo, respeitar um desconhecido, ligar o coração com esse caminho crístico, né? Muda bastante. A gente escapa muito de querer discutir por um pedaço de terra, por uma briga aqui ou para lá, ou querer guardar um rancor, um ódio dentro de você mesmo, porque o plano e o sistema é muito mais complexo, tem muito mais desafios para a gente trabalhar. E se a gente pudesse juntar a força humana, pelo menos a todos os 8 bilhões de seres que estão aqui, a gente conseguisse juntar num propósito, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, mas num propósito grandioso e único, os nossos desafios seriam bem maiores, mas a gente teria o paraíso aquele, né, na Terra, no sentido que a gente não vai estar desconfiando de alguém, ou brigando com outro, ou competindo com seres aí. E quanta coisa a gente deixa de aprender e ganhar, que tem mistérios no universo a serem desvendados, né? O mundo oculto, como a Blavatsky nos ensinou, o ocultismo, a gente está perdendo tempo. Então, essa angústia, às vezes, que começa a surgir dentro de alguém que é um buscador e sai da caverna, talvez imitando Platão, né? A gente se arriscou a olhar um pouco fora da caverna e quando vê que tem um mundo lá fora que é voltar e dizer, deixa eu te contar como é que é lá fora e as pessoas não querem saber, é um outro trabalho que tem que ser feito. Então, você acaba vivendo muito mais internamente, fica mais em casa, na sua própria essência, né? E muitas vezes a gente dá um passo à frente e às vezes dá 2 passos atrás, e assim, não, ainda não é o momento de provocar tantas mudanças no nosso entorno, se as pessoas estão interessadas, e é o direito delas, interessadas em outras questões. Pois é, e essa tua reflexão, ela me fez voltar. Eu não me lembro qual foi o ano exato que eu entrei na ACA, deve fazer uns... Agora foi o 10º evento, festival Atena. 11º? Você estava desde o primeiro? Desde o segundo, acho. Então 2011 ali, 2012, 11, 12, que eu estava fazendo o mestrado. Então eu até parei de fazer o mestrado em ciências ambientais, que eu lembro que estava fazendo no Chapecó, por conta de me encontrar. Eu lembro que naquela época, na primeira ou segunda aula, não sei se você não vai lembrar, né? Tantos alunos. Mas Jean, lembra que eu coloquei para ti, Jean,
eu tenho até uns 10, 12 livros escritos. Lembra? Isso eu sempre lembro. É. Uhum. E aí, olha quanto tempo faz e mesmo assim eu nunca tive coragem de apresentar eles ao mundo. Eu apresentei eles em ilustrações agora, uma parte deles em Ficou ilustrações. muito bom ali. Né? E quando tu colocou, nós não queremos expandir isso, nós estamos num momento vital que quase todo ser humano, ele está, como o Emerson Bello diz, o nosso amigo, ele é um robozinho cósmico. E cada vez que ele disse isso para mim, já deve fazer uma palestra que ele deu, deve fazer uns 8, 9 anos. E eu não tinha entendido aquele robozinho cósmico, porque cada vez hoje está me fazendo mais sentido esse robozinho cósmico, porque as pessoas elas não querem mais o despertar. Muitos, né, e essa geração nova que está vindo depois de nós, até a religiosidade elas perderam. Então, a filosofia, então, nem se fala. Agora, qual é o caminho e o que você está vendo dessa nova geração em relativo a toda esta essência? Porque aqui muitos dizem que é o contrário do Platão, de sair da caverna para se achar. Aqui nós viemos para a caverna para ver o que tem dentro. Hoje até nós estávamos fazendo uma meditação aqui para um pessoal, médicos, cirurgiões, eles mesmos explicando que existem muitas coisas que eles não podem explicar que acontecem nas cirurgias. Mas eles não acreditavam em tudo isso. E o relato que eles deram é um propósito de vida muito maior. Sai daqui com um propósito de vida muito maior. Então, a mina, ela foi desenhada, e aí isso eu já posso falar, não escondo mais para as pessoas que entram aqui, ela não é de hoje. Ela foi feita nos moldes antigos de muitas coisas, para ter outras percepções. Então, quando esse lugar foi escolhido, é para remeter o que tinha embaixo das pirâmides, nos subsolos, nos templos escondidos de meditação, e eu sei que meditação, eu quero que tu toque nesse ponto também, sei que você é um grande professor, já meditei contigo várias vezes, aprendi muita coisa. O que você vê para a humanidade agora para frente? Como você observa tudo isso? Estamos nos perdendo? Ou estamos acelerando alguma coisa? Ou essa geração vai ter um start? O que você vê disso? Eu não sou um grande, nem pequeno, nem médio visionário, né? A gente pode expressar alguma opinião. Claro que, resgatando um pouco a questão do Platão, foi uma forma, uma analogia que ele teve que utilizar naquela época para dizer que a caverna dentro dela seria, digamos assim, o que hoje a gente vive ali fora. Né? Ali fora é que é a caverna. Aqui dentro a gente sabe que não pega nem celular, aqui é um santuário, né? Que é muito bom para se encontrar. Então, eu vejo assim, as novas gerações, elas estão indo necessariamente assim, na linha do que o nosso amigo Emerson Bello tem falado, a robotização. Né? Vou citar aqui, não ganho nada com isso aqui, mas vou citar uma série chamada The Travelers, se ainda estiver na Netflix, ela é de 2016, e são vários capítulos, e ela mostra exatamente este caminho que nós estamos tivemos a partir de 2019, 2020. Então eu fiquei me questionando muito, né, em 2021 ali, quando eu assisti essa série, como que 5 anos atrás já estavam descrevendo os próximos 10 anos, tá? E exatamente continua, inclusive com a inteligência artificial, essa série traz os processos que vão acontecer e está ocorrendo exatamente. A questão do pandemia, como diz, né? Também estava lá na série em 2016, tá? Essas coisas, a gente não está aqui para concluir nada, mas existe mensagens subliminares em algumas produções. Se isso é uma predição de algo programado ou é uma observação de alguém que consegue captar o que vai acontecer, digamos que não tivesse uma programação para o nosso planeta aqui e alguém conseguisse vislumbrar, ou existe a programação e ela está acontecendo,
dá na mesma porque a história é uma só, né? Então a gente não tem que ficar muito tempo questionando se está programado ou se alguns conseguem ver o futuro e ele é praticamente um livre-arbítrio total, que eu não acredito. Realmente nós estamos indo mais para um lado de que a humanidade está correndo o risco de não ter utilidade alguma, em razão especialmente da sua robotização. Nós estamos ficando muito reféns das coisas prontas, daquilo que pode nos facilitar, nos manter principalmente numa zona de conforto. Então, hoje nós estamos assim, vamos agir e depois a gente vai ver as consequências que vão dar. Isso está acontecendo de modo geral nesse mundo que eu tenho contato, que eu observo. Tenho viajado para fora do Brasil também, para não ficar imaginando que o que acontece aqui é diferente de lá fora. Então, de certa forma, existe sim um desinteresse geral pela religiosidade, pela espiritualidade, pela ciência profunda, pelo ocultismo, por coisas que nos fazem ser diferenciados como seres humanos. E daí, diante dessa realidade, cada um age conforme o que está percebendo. Eu, no sentido de perceber que precisa sempre ter um equilíbrio, é que eu me proponho a estar em projetos e ações, principalmente com a juventude. Nós estamos desde 2017 com grupos de adolescentes, além dos cursos com adultos. Você já conheceu os cursos da ACA, já participou, já ajudou muito ali, né? Inclusive não só como aluno, mas do lado de professor. Com as gerações mais antigas, a gente precisa parar as arestas, né? A gente tem que... Grandes revoluções não acontecem, são só ajustes. Mas com os adolescentes ainda é possível você despertar, trazer esse despertar. Só que o trabalho hoje é muito maior. Para a gente ter um resultado de levar a consciência dessa gurizada, que às vezes hoje não tem pai, não tem mãe, está no tráfico, está nas drogas, é muito violência dentro da casa, você precisa fazer trabalho de anos e anos, né, 2, 3, 4, 5 anos, para chegar num patamar de que elas consigam resolver seus problemas cotidianos, seu lado psicológico como adolescente ainda, como jovem, para depois você introduzir um pensamento crítico. E nessa fase, até chegar ao pensamento crítico, é que a arte, ela entra, a música, o som, a sonoridade, as atividades, as dinâmicas, a meditação, é que entram de forma intuitiva e você vê o trabalho ser acelerado. Mas eu sou um pouco teosofista, né? Essa linha da teosofia de entender que nós precisamos focar e desenvolver o pensamento crítico, o raciocínio. Essa é a etapa humana que precisa ser vencida. A questão da sobrevivência, a gente tem muita experiência como seres humanos nesse planeta. No mínimo, com consciência aí dá para falar uns 50 mil anos. Mas o período, os milênios de usar o pensamento, o raciocínio crítico, né, para resolver entender a nossa vida, o nosso mundo físico e extrafísico, este é o momento de se fazer isso. E a humanidade está entregando isso para o chat ABC, ou CDE, né? Nós vamos perder esse pulo, vamos ser tal como essa... Eu acredito que essa minissérie ali, Travelers, ela é um retrato do que a gente vai chegar. A gente vai consultar a máquina, inclusive para saber os nossos planejamentos, o que a gente faz, se está de acordo ou não está. E o senso humano, que é a coisa inédita que a gente tem aqui no planeta e talvez no universo, pode morrer. E a utilidade biológica dessa constituição, esse cérebro que um dia foi talvez manipulado e trabalhado para que fosse uma espécie de um sensor e também um provocador de ideias, né, de raciocínio, de descobrir caminhos de soluções para aquilo que o Elan fala tanto, né, do caos e do problema de Javé, que existe, né, a gente não pode negar que o mundo é um caos, talvez seja obsoleto e a gente vai ter como espírito ter que reencarnar em corpos de silício, né, em alguma coisa, e talvez, né, a gente esteja vivendo uma experiência humana que vai se acabar e lá no futuro a gente olha, teve uma época que existiam seres humanos, nós tivemos como espíritos encarnados ali, mas em função das gerações não conseguirem
levar adiante essa experiência, tudo acabou. E o final, ele não é um grande finale, né? É quando você está deixando algo obsoleto. É que nem o telefone de discar, né, que a gente tinha antigamente. Nem tem. Hoje você olha aquilo e diz, isso aqui não serve para nada, que coisa mais atrasada. Então a gente poderia ter um super corpo humano, como a teosofia tem projeções, é um outro lado, que a gente tem capacidade de desenvolver, além da espécie humana, a gente chegar numa espécie super-humana, com todos os chakras conscientes e abertos e conectados. Também existe essa possibilidade, mas no momento, na minha visão, a gente está passando por uma fase muito crítica e de risco de perdermos a experiência humana. São informações de aqui. Eu estava te contando ontem como foram gravadas informações nas pedras ametistas, né? E de onde vêm estas informações? Muitos de nós não passa nem por a percepção de como que nem eu vou pegar a nossa região, tá? Nossa extração de pedras ametistas aqui, ela é muito difícil. Nós estamos aqui a 250 metros, solo adentro, e aonde existe uma camada em vários bojos aqui, ou várias grutas de ametistas expostas. E elas têm muita informação. A parte de encarnarmos no silício é algo complexo de se entender, mas ele não está mais tão abstrato como ele estava antigamente. Porque a informação ela se molda conforme a necessidade, né, do corpo no qual ela vai ocupar. A informação por si própria ela tem a capacidade de autopreservação. Nosso corpo físico biológico não é preservação. A informação primordial da vida ela também tem a função de se autopreservar para depois se reagrupar em um novo sistema. Não é limpo, mas é um novo sistema acoplado de onde é que esse sistema saiu. A informação, no meu ponto de vista, e agora pensando com a analogia que você fez, ela vai ir para um ponto no qual, se nós não tomarmos a consciência de nós mesmos, não a sabermos administrar o próprio espírito, a um ponto de que máquinas vão nos moldar. Eu ainda tenho a esperança que as pessoas coloquem o pé no chão, né? Que se conectem novamente com a Terra. Não de uma forma que já fazíamos, mas de uma nova forma, de um novo sistema que deve ser criado nos próximos milênios aí, porque nós não podemos voltar a cometer os mesmos erros do passado e sermos aprisionados em pedras novamente para ter todo o ciclo novamente, mineral, vegetal, animal, humano. Não vai mais ser esse humano lá na frente, mas vai ser algo parecido com isso. Bom, eu vou pegar esse gancho que tu deixou, essa história eu não tinha escutado tu ainda, de ver bólito, né? Eu chamo de bólito. Extrafísico. É algo extrafísico. E eu sempre coloco para as pessoas que só consegue observar aquele que tiver a capacidade genética da observação desses sistemas. Porque são esferas, bólitos, naves, o que for, você tem que ter uma aptidão já desenvolvida, uma qualificação. A qualificação pode ser através do nosso conhecimento das pessoas que nos ensinam, né? E a capacitação, essa genética, ela é automática. Se você já vivenciou isso no passado, você tem a capacidade de observação. Possivelmente já tenha, né? Mas bem, eu queria saber de você, fazendo uma comparação, uma analogia com o que nós vimos agora há pouco e que colocam como um asteroide. Isso é um absurdo, na minha concepção e ponto de visão, tá? Com o tal do 3 e Atlas. O que tu me diz e o que tu tem de informações sobre isso, ou qual foi a tua resolução ou não resolução ainda sobre esse fator? Não se compara àquele que eu via ao vivo e a cores, né? Então, lá quando era pequeno. A gente só está vendo imagens do 13 Atlas, as poucas imagens que são liberadas, né? De uma forma ainda muito ofuscada.
Só que eu entendo que o 13 Atlas, por ser também um objeto que vem interestelar, né, passando por aqui, e como bons cientistas de respeito, de renome, né, comentam o comportamento, isso falando da parte científica, acadêmica, né, comento que o comportamento ele é bastante diferente de um cometa simples, e eu observei o cometa Halley, né, então o cometa Halley a gente observava ele a olho nu, inclusive, né, fazia todo o mapeamento, toda hora, a cauda para um lado só, o comportamento, né, a velocidade, cada dia a gente media a velocidade ali pela posição. O 13 Atlas, para mim, ele é um objeto, pela sua órbita e pelo local onde está passando, não é um objeto qualquer, do tipo um acaso do universo que vem, ou como um cometa. Acredito que ele está muito mais ligado a uma tecnologia de observação, tá? Só que também eu vi comentários que, além da observação, ele acaba emitindo muita radiação, tanto na parte de frente, lateral, muda as cores. Há a possibilidade, estou vislumbrando aqui, mas não tenho certeza disso, de que ele esteja semeando algo e que isso seja uma semeadura, inclusive para o nosso planeta Terra. O que vem depois da passagem do 13 Atlas é que a gente tem que estar observando. Não tanto o foco em descobrir como ele funciona, se for possível melhor, mas o foco é como vai ser o comportamento das novas gerações a partir deste momento e dessa passagem. Os cometas sempre foram vistos na astrologia, né? Não estou falando da astronomia, na astrologia, como espécie de um sêmen universal. Tá? Então existem zonas no universo que elas são zonas, vamos usar os termos que a gente tem na biologia, zonas virgens, sedentas de início de vida, e a vida surge quando realmente passa um cometa. Então a gente está falando de cometa comum e normal, que traz alguns elementos, e esses elementos são lançados, e ali pode nascer tanto um novo Sol, uma nova estrela, um novo planeta, como vida diferente sobre esses planetas. Como ele está passando por aqui e a nossa zona do sistema solar já tem o impulso da vida e já tem planetas, eu desconfio que se for cometa ou se for um objeto diferente, mas se for um cometa, no mínimo ele está trazendo novas marcas de DNA diferenciados que podem impactar inclusive na nossa nova geração humana aqui, ou de animais ou de plantas. Essa é a minha percepção. Se cair para o lado de um cometa, como está difícil de comprovar. Não sendo um cometa, eu desconfio que ele é mais um objeto de observação de como é que as coisas estão andando por aqui, sem necessariamente estar lançando algum elemento aí genético, principalmente, para influenciar, porque hoje no mundo espiritual, as formas de você gerenciar a mudança genética espiritual é um outro caminho. E quando a gente está no mundo manifestado, mundo biológico, mundo físico, a genética ela precisa do DNA materializado. Então, a ciência poderia sondar se esse DNA materializado está chegando aqui. Aí, é um cometa. Agora, se não está chegando, pode ser uma nave, um sistema, uma inteligência de observação, e simplesmente passa. E o triste disso é que, se não tem notícias impactantes e não se discute isso nem nas escolas, de novo, as crianças não olham para o céu, né? Continuam olhando para o caminho do robô cósmico, como o Emerson fala, né? Eu tinha escutado outros termos, mas robô cósmico, para mim, gostei também. Além disso, existem elementos muito, talvez nem seja o momento de falar assim, mas elementos que a gente não conhece nem a nossa própria Lua, nosso próprio satélite, né? Como funciona. Aquela pesquisa, se eu não me engano, dos astronautas e astrofísicos russos, acho que foi em 1976, se eu não me engano, ou 72, que eles resolveram medir todas as crateras da Lua e as dimensões, os raios, né, dessas crateras variam bastante, mas a profundidade das crateras, sempre a mesma profundidade, variando de 1 metro ou 2,
e quando eles emitem alguma coisa dentro da cratera, na Lua não é para ter som, mas a leitura, né, do espectro que vem de algum bólito ou alguma coisa batendo dentro da cratera, é como se emitisse um som de algo oco dentro da Lua. Então, isso é pesquisa de astrofísico russo e está lá escondido nos livros e ninguém traz. Né? E como que uma Lua totalmente programada para circular a Terra nunca mostra Seu lado o oculto. seu lado oculto. É o único satélite aqui, que a gente chama natural, no sistema solar, que não mostra o lado oculto para o seu planeta. Então, a gente tem um sistema 13 Atlas aqui, né? Pertinho, estacionado, e que a gente não dá bola para essas coisas, né? Mas, em suma, a minha questão sempre, como encarnação atual que eu tenho, é de provocar a nossa evolução intelectual, moral aqui na Terra, em primeiro plano, independente dos fenômenos que a gente observe. Porque é muito legal você ver um fenômeno diferente, algo externo, né? Mas o trabalho que eu sempre busco com os meus alunos é o quanto você muda internamente, sendo uma verdade ou uma mentira, o que aparecer para você, o quanto você cresce com isso. E eu acho que esses fenômenos que nem o 13 Atlas são importantes para a gente se questionar. Tá? E se for isso, se for aquilo, o quanto eu mudo, o quanto estou preparado, né, para ser uma pessoa melhor, para desenvolver o meu cérebro, manter a raça humana viva ali, tendo utilidade, e conquistar mais sonhos, mais realizações. E aonde, né, você tinha comentado comigo, aonde eu encontro maior respaldo para essa evolução, para esse crescimento, aí entra a meditação. As frequências internas, a pacificação interna. Eu não achei lugar tão belo, bom e justo no planeta, em onde eu vou, onde eu procuro, conversando com pessoas, convivendo com seres magníficos, mas não encontrei algo tão elevado quanto a voz do silêncio, né, que a gente busca, esse encontro meditativo, essa prática da meditação, ela se não é o modo de você acessar um pouquinho daquilo que a gente chama do Éden, do paraíso, mas é o melhor caminho para você se sentir de uma forma realizada, né? A autorrealização é um futuro para muitas pessoas que estão buscando isso, mas a meditação é uma técnica que eu trabalho comigo, trabalho com os meus adolescentes, com uma turma também de adultos que a gente tem todas as semanas aí, e eu tenho percebido isso. Com o passar da idade, eu busco sensações, experiências, vou no mundo oculto ali tentar descobrir coisas realmente impressionantes, mas nada me comove tanto como uma meditação profunda, né? É algo que todos deviam acessar e saber. E que eu fico feliz que eu vim no local onde isso aqui é praticado e num lugar bastante energizado, assim. E agora como ponto turístico. Ponto turístico. Mas mesmo como ponto turístico, já aqui só entra quem se escolhe. Aqui poucos vêm por curiosidade. É um lugar onde você não consegue sair daqui de dentro mesmo da forma que você entrou. Né? Por mais que isso não tem nada a ver com o Luciano, de repente um pouco com os painéis que vai te tirar um pouquinho do centro, vai te dar uma mexidinha, mas o que a mina faz conosco. Ela nos centra, ela nos coloca no nosso ponto de vivência, porque nós não damos conta, mas nós vivemos um dia só. Nós morremos e acordamos todos os dias. Então, por mais que nós sabemos que uma latência de uma existência pode perdurar até 100, 110, 115 anos, não sei, 80, 30, depende daquilo que a existência dá. Mas a vida ela só acontece em um único dia. Né? Essa é a vida. Embora a minha definição para a vida é a latência das informações que você carrega de todas as vidas que você tem. Ou seja, você consegue visualizar as suas vidas futuras ou passadas, é aquela latência de informações que você já colheu. Né? Então, para mim, essa é a semeadura
da tua árvore da vida. Então seria mais ou menos isso. Mas pegando mais alguns ganchos já, e aí eu sei que você já continua professor de Reiki, quais são os cursos, quero saber um pouquinho mais do que tu está fazendo agora, depois nós aprofundamos, deixar uma última pergunta para o final. O Reiki foi uma bela caminhada, né? Fizemos juntos, inclusive, né? Várias formações. A formação em Reiki faz parte da minha vida, porque eu vejo o Reiki como não assistencial, né? Mas sim como um equilíbrio, né, das energias que você carrega, principalmente juntando com as informações, né? Se você não tiver informação, você não equaliza as suas energias. E a formação desses cursos, acabei meio que por conta própria, né, desenvolvendo um novo tipo de interpretação e ativação do Reiki, né? Não é a intenção de criar nenhuma escola nem nada, é simplesmente quando a gente tem a oportunidade de juntar uma turma e fazer a iniciação no Reiki, os 3 níveis básicos, né, que a gente tem e outros. O Reiki é muito mais daquilo que é difundido hoje e oficializado, inclusive. É um avanço ter o Reiki na medicina, em alguns hospitais, algumas clínicas, mas o propósito, talvez original do Reiki, ele vai cair na informação, vai cair no mental, e não nessa questão de que eu preciso ter a energia, a bioenergética maleável, né, ou sob o meu controle. Isso é só uma consequência. A resolução realmente está como dizia o Buda, né, tudo é mental, o universo é mental, tudo está na mente. Então, se o Reiki vai para esse caminho, eu estou seguindo justamente, e as pessoas que acessam os meus cursos acabam sendo que nem as pessoas que vêm aqui na tua mina, aqui, né? As pessoas que se escolhem. Tá? Então, o curso de Reiki eu trabalho esporadicamente. Uma vez pensei em abrir uma clínica e estar envolvido com terapias e tudo mais. Mas agora eu busquei só o suprassumo que eu entendo que o Reiki pode dar, e aí levo isso para algumas formações. Da mesma forma, a numerologia que eu trabalho, ela também se desvinculou tanto com... Eu tenho 5, 6 numerologias que eu estudei e acabo compondo um pacote, mas parece que o que foi feito no passado não serve mais, precisa ser atualizado. As pessoas mudam, as técnicas mudam. Então, é uma numerologia focada plenamente no autoconhecimento e numa terapia que você faz cognitiva e comportamental. Você acessa o conhecimento, ou como você tem nos seus cartazes, na informação, mas depois você precisa ter mudança quântica comportamental. Aí a disciplina, tanto no Reiki, o Reiki é a mesma coisa, você se tornar um maestro em Reiki, se você não mudar completamente a tua disciplina diária, não vai surtir o efeito. Você não vai sentir essa energia disponível, a abundância, né? Aquela questão da escassez que a gente está sempre achando que está faltando, mas na verdade o universo está todo dentro da gente. E a numerologia é outra técnica que tenho trabalhado, não abri cursos ainda, porque demandaria um bom tempo e muito estudo, né? Não vejo nem o Reiki como a numerologia algo que eu consiga desenvolver online, tá? Se você não tiver, é muito complicado. Então precisa juntar um grupo, esse grupo tem que ter a disposição de ficar 1 ano, 2, 3, não é assim um final de semana. No momento que esse grupo surgir, a gente abre a turma desses cursos que eu trabalho. E os cursos também, tem o Liceu Cultural, que esse é focado nas escolas, a gente tem parcerias através da Associação Atena, a gente fecha parcerias de 1 ano, 2, 3 com escolas de ensino fundamental, médio. Aí nós trabalhamos um pouco de cada disciplina que complementa aquelas acadêmicas tradicionais, né? Tem matemática e física, mas nós a gente trabalha desde a questão de musicalidade, e a música mística entra na questão. Não é só você pegar lá um violão, um teclado, um piano e sair tocando. Você precisa sentir isso de uma forma em frequências diferentes. Juntamente com as tecnologias, a gente trabalha com essa gurizada aí, a informática, que é uma tentativa de colocar eles no mercado também,
estarem prontos, entender desde os cálculos binários, né, que é uma coisa que hoje não se ensina mais, mas você pega a ferramenta, você sabe lidar com ela, mas você não sabe como é que acontece a lógica ali dentro. Por trás. E também eu gosto muito, porque eu nunca fui professor de direitos humanos, né? Mas nesses últimos 2 anos, em função de estar junto com outros profissionais que entendem isso, comecei a lecionar. E aí nós estamos estudando, junto com esses adolescentes, como é que a sociedade funciona, como é que são os perfis, as camadas, as comunidades, os interesses, até o ponto de chegar, em algum momento, em não falar na palavra matrix, né? Mas essa gurizada vai entendendo que, se a gente voltar lá para Platão, existe um lugar, que ele chamava de caverna, em que as pessoas estão acorrentadas e não querem despertar. Então, hoje eu estou bastante envolvido. E criamos um curso, faz 2 anos, todos aqueles conhecimentos que a gente tem de espiritualidade, meditação, filosofia, teosofia, revelações cósmicas, nós criamos um curso de formação chamado Cosmopolitas, justamente, tem que chamar, estou lembrando o Emerson pela 3ª vez aqui, né? Ô Emerson, nós temos aí um caminho para os nossos robôs cósmicos, são os cosmopolitas, que são cidadãos cósmicos que a gente está trabalhando, e aí a visão tem que ser totalmente de raciocínio e mexer muito com os neurônios para você libertar a mente e entender que se o mundo mudar daqui 10, 20 anos, se abrirem os portais, se vierem naves espaciais, seja o que for, Estão preparados. a gente não estamos preparados, mas a gente já está assim, a gente não vai enlouquecer ou não vai entrar em choque a ponto de ter que colocar todas as suas crenças, né, no chão. Tudo que você acreditava não vale mais nada. Então, libertar a mente, né? Esse Cosmopolitas é um curso de libere a sua mente, não se apegue a verdades, não se apegue a crenças e observe, seja um observador. Então, esses são os cursos que a gente está trabalhando agora. E, se possível... e uma coisa que a gente não comentou, né, mas você também participa bastante, nós temos um grande encontro, tem acontecido 10 dias de Festival Athena, que ele é justamente um evento artístico, mas ele tem a intenção de despertar a sociedade, principalmente para essa intuição. A arte traz muito trabalho da intuição, e a intuição a gente vê como algo superior ao raciocínio lógico, matemático. A intuição que vai atrás da alma pura, né? Através da alma pura a gente desenvolve muito amor. E o Festival Athena é algo que eu trabalho, é um projeto, eu trabalho todos os anos, tenho uma equipe de ajuda aí fantástica. Envolve pelo menos 10 categorias de grupos artísticos, de todas as classes sociais, né? Então tem dança, o circo, o teatro, a música, o cinema, a gente elabora também umas galerias, o pessoal expõe fotografias, colocam ali pinturas, desenhos, livros, né? Vamos esperar os teus livros aí, Luciano, lá no Festival Athena. O ano que vem vai ter. Os artesanatos, a gente vê que tu tem no teu estúdio aqui algumas coisas nesse sentido. Imagina você encontrar os artistas que são muito intuitivos e criativos, né? Tudo no mesmo local por 10 dias. Esse é o Festival Athena, é um projeto que vale a pena, todos os anos cresce. Teve um ano, acho que foi a 10ª edição, a gente conseguiu juntar 1.300 artistas, né, de várias linguagens num espaço. O espaço se constrói magicamente sem a gente fazer esforço. A gente só abre o local, coloca equipamento, faz a programação, mas a energia, quem trabalha do local, são artistas de primeira linha, né, de toda a região aqui. Então esse é um trabalho que a gente identifica muita espiritualidade atrás disso aí. E as pessoas que não são buscadores não observam, não percebem isso. Estão lá torcendo, saem felizes, porque viram uma obra de arte. Mas o quanto o cérebro humano e o coração, né, magnético podem expandir através disso, é uma forma de você não obrigar a pessoa a ficar lá 1 ano, 2, né, estudando, lendo e entrando em meditação, praticando. Mas você sensibilizando ela para um dia ela vir para esse mundo. Muito bem, muito bem. Então, hoje estivemos aqui com Giancarlo Panosso. Bem, eu acho que nós vamos ter que
fazer mais uma entrevista logo logo para falar um pouco dessas coisas ocultas que nós começamos a conversar aí. Quem sabe numa próxima programação. Jean, para nós finalizar, tá? Para nós fechar isso com chave de ouro, as tuas perspectivas em relação à humanidade, você já disse, né? Gostaria de saber a tua opinião, para fechar. Brasil, essa pátria que está tendo uma espiritualidade muito ampla nos últimos anos, com uma pujança incrível em relação a tudo que a gente nota nos outros continentes, inclusive. Você que lê bastante outros autores também, o que você está achando desse celeiro e o que você entende que vem pela frente para nós finalizarmos essa nossa entrevista de hoje? E deixar um pouquinho de suspense para a próxima. Eu vejo o Brasil e a América do Sul como terra ainda a ser desbravada. Então nós temos muita coisa acontecendo no futuro, né? Alguns contatos que eu tenho e algumas informações, né, de pessoas que têm essa vidência, pode ser assunto até da próxima conversa, nos mostram um Brasil que ainda ainda precisa de muita coisa acontecer, mas ele tem uma certa energia que protege a possibilidade da espiritualidade crescer muito aqui, né? É isso que a gente não pode perder no país. Ao mesmo tempo que a gente não tem outros problemas, por enquanto, né, de guerras declaradas, como diz, né, descontando essas guerras internas em vilas, em favelas, mas nós temos no Brasil ainda a possibilidade de expandir o máximo a nossa consciência humana e a espiritualidade. Se nós não perdermos isso, o que os videntes vislumbram para 200, 300, 500 anos para o Brasil é uma terra mágica. Talvez até muitos vão querer voltar para cá, reencarnar aqui, né? A gente está experimentando talvez a primeira vez, a gente não sabe aqui. E o momento eu sinto que é muito crítico, mas um pouquinho de esperança a gente mantém aí para os próximos séculos, né? Então, é isso aí. Então tá bom. Estivemos hoje aqui no fundo da mina com este professor, eu chamo de professor porque o conheci na universidade, fazendo ciência da computação e bem no fim caminhamos e trilhamos os mesmos conceitos agora filosóficos e discutimos as mesmas informações, para que você que está nos escutando também possa tirar as suas conclusões, fazer as suas pesquisas internas e se algo aproximar eles de alguma verdade interna, né? Já valeu. Já valeu. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Então tá bom. Valeu.